O deserto do Texas segurava a respiração naquela tarde. O tipo de silêncio que faz um homem parar e prestar atenção. O sol pendia baixo no horizonte, pintando tudo de dourado e laranja, mas havia algo no ar, algo diferente. Samuel Brennan tinha 58 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas de décadas trabalhando a terra, e um lenço vermelho desbotado sempre amarrado no pescoço, lembrança dos tempos de guerra. Ele cavalgava de volta para o rancho depois de checar as cercas do lado norte. O cavalo pisava devagar, as sombras se alongavam, e tudo parecia normal, até que ele ouviu um som que não pertencia àquele lugar. Não era coiote, não era o vento arrastando arbustos secos, era algo humano, algo quebrado, um soluço abafado, seguido de silêncio tenso. Samuel puxou as rédeas, seu coração acelerou, não de medo, mas daquele instinto antigo que soldados nunca perdem, o instinto que diz, alguém precisa de ajuda. Ele desceu do cavalo devagar, amarrando as rédeas num arbusto resistente. Seus olhos varreram o terreno até encontrá-la. Uma mulher. Ela estava sentada embaixo de um mesquite seco, joelhos abraçados contra o peito, o vestido rasgado e coberto de poeira. Seu rosto estava escondido entre os braços, mas Samuel podia ver os tremores que sacudiam seus ombros. Ela chorava em silêncio, o tipo de choro de quem já desistiu de ser ouvido. Samuel parou a alguns metros de distância. Ele sabia que aproximar-se rápido demais podia assustá-la ainda mais. Moça, sua voz saiu rouca, cuidadosa. Você está bem? Ela ergueu a cabeça num salto, olhos arregalados como os de um animal acuado. Não podia ter mais de 25 anos. Seu rosto era jovem, mas seus olhos carregavam o peso de alguém que havia vivido demais em pouco tempo. Não se aproxime, ela sussurrou, voz trêmula. Samuel levantou as mãos devagar, mostrando que não tinha armas à mostra. Não vou te machucar, só quero ajudar. Ela o observou por um longo momento, respiração ofegante, avaliando se podia confiar. Finalmente, sua voz saiu num fio quebrado. Não aguento mais. As palavras caíram entre eles como pedras no poço seco. Samuel sentiu algo apertar em seu peito. Uma dor antiga, um fantasma que ele conhecia bem. O que você não aguenta mais? Ele perguntou suavemente, dando mais um passo. Ela baixou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto empoeirado. Viver assim, com medo, sempre com medo. Samuel assentiu devagar. Ele não precisava dos detalhes agora. Já tinha visto o suficiente em sua vida para saber quando alguém estava fugindo de algo ou de alguém. Você tem um lugar para ir? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça, voz quase inaudível. Não tenho ninguém, não tenho nada. O vento soprou entre eles, carregando poeira e o cheiro seco da terra rachada. Samuel olhou para o horizonte, para o sol que mergulhava devagar, e então de volta para ela. Tem agora, ele disse simplesmente. Ela piscou, confusa. O quê? Tem um lugar, tem alguém. Ele apontou para o cavalo. Meu rancho não fica longe. Tem comida, água limpa e uma cama onde você pode descansar sem medo. Você não precisa me contar nada agora, só precisa aceitar a ajuda. Ela o encarou, os olhos buscando algum sinal de mentira, alguma armadilha escondida. Mas tudo o que viu foi um homem cansado, com cicatrizes próprias, oferecendo a única coisa que ainda tinha valor naquele deserto: bondade. Por que você faria isso? Ela perguntou, voz trêmula. Samuel deu um meio sorriso triste. Porque alguém fez isso por mim uma vez. E porque eu não posso simplesmente passar e deixar você aqui. Silêncio. Então, devagar, ela estendeu a mão tremendo. Samuel a ajudou a se levantar. Ela era leve demais, frágil demais. Ele podia sentir os ossos sob a pele quando a apoiou até o cavalo. Como você se chama? Ele perguntou enquanto a ajudava a montar. Clara, ela sussurrou. Clara Reis. Prazer, Clara. Eu sou Samuel. Ele subiu atrás dela segurando as rédeas. Você está segura agora. Eu prometo. Ela não respondeu, mas Samuel sentiu
quando ela finalmente relaxou, apenas um pouco contra ele. Como se pela primeira vez em muito tempo ela permitisse que alguém a segurasse sem medo. Enquanto cavalgavam em direção ao rancho, o sol finalmente se pôs, deixando o céu pintado de roxo e rosa. As estrelas começaram a aparecer, uma a uma, como testemunhas silenciosas daquele momento. Samuel não sabia o que tinha acontecido com Clara. Não sabia de quem ela estava fugindo ou por quanto tempo ela havia carregado aquele peso. Mas ele sabia uma coisa: ela não carregaria sozinha mais, não enquanto ele estivesse respirando. O rancho apareceu no horizonte, uma construção simples de madeira, com luz quente vazando pelas frestas das janelas. Para Samuel, era apenas uma casa, mas para Clara, naquele momento, parecia um farol no meio da tempestade. Quando chegaram, Samuel a ajudou a descer com cuidado. Ela tremia, de frio, de exaustão, de alívio. "Vem", ele disse gentilmente. "Vamos te dar algo quente para beber. Depois você pode descansar." Clara olhou para a porta aberta para a luz que emanava de dentro e pela primeira vez, desde que tudo desmoronara, ela sentiu algo que pensava ter perdido para sempre: esperança. A primeira noite no rancho foi silenciosa. Clara dormiu numa cama de verdade pela primeira vez em semanas, talvez meses. Samuel lhe dera uma de suas camisas limpas, grande demais, mas quente e cheirando a sabão e sol. Ela se enrolou nela como se fosse armadura. Quando o sol nasceu, Clara acordou confusa, coração disparado. Levou alguns segundos para lembrar onde estava, que estava segura, que não precisava correr. Ela saiu do pequeno quarto e encontrou Samuel na cozinha, preparando café. O cheiro forte encheu a casa. "Bom dia", ele disse sem virar, como se não quisesse assustá-la. "O café já está pronto. Tem pão também, se quiser." Clara se sentou à mesa devagar, ainda insegura. "Obrigada", ela murmurou. Samuel colocou uma xícara fumegante na frente dela e se sentou do outro lado da mesa. Não disse nada, apenas bebeu seu café, olhando pela janela para o pasto onde 3 cavalos pastavam tranquilos. Depois de um longo silêncio, Clara finalmente falou: "Você não vai perguntar?" Samuel tomou mais um gole. "Perguntar o quê? De onde eu vim? Por que eu estava lá? O que aconteceu comigo?" Ele a olhou então, olhos calmos e gentis. "Só se você quiser contar. Não sou de forçar confissões. Todo mundo tem suas histórias, e todo mundo merece decidir quando compartilhá-las." Clara sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca lhe dera essa escolha antes. Sempre foi exigida, forçada, quebrada até que as palavras saíssem. Mas aqui, nesta cozinha simples, com um homem que mal a conhecia, ela queria falar. "Eu era casada", ela começou voz baixa. "Pelo menos era o que diziam. Meu padrasto me vendeu, literalmente. Ele devia dinheiro num jogo de cartas e o homem que ganhou, ele disse que aceitaria eu como pagamento." Samuel apertou a xícara com mais força, mas não interrompeu. "Eu tentei fugir antes do casamento", Clara continuou, olhos fixos na mesa. "Mas ele me encontrou, me trouxe de volta, e depois disso ele garantiu que eu nunca mais tentasse. Me mantinha trancada. Dizia que eu era propriedade dele, que não tinha direito de ir a lugar nenhum." Sua voz tremeu. "Eu vivi assim por um ano inteiro. Um ano de medo constante, de me sentir menos que humana." Samuel colocou a xícara na mesa devagar. "Como você escapou?" Ele saiu para a cidade. Disse que voltaria em 3 dias. Eu quebrei a janela com uma cadeira. Cortei as mãos no vidro, mas não me importei. Só corri. Corri até não conseguir mais respirar. E quando caí, foi quando você me encontrou." Silêncio pesado encheu a cozinha. Então Samuel se levantou, foi até uma prateleira e voltou com um pequeno revólver. Clara recuou instintivamente, mas ele colocou a arma na mesa entre eles com cuidado. "Isso aqui", ele disse calmamente, "é seu agora. Se ele vier atrás de você, você não vai estar desarmada." Clara olhou para a arma, depois para Samuel, olhos arregalados. Eu não sei atirar."
Então eu ensino. Amanhã começamos. Lágrimas finalmente caíram. Não de dor, mas de algo mais profundo. De ser vista, de ser protegida, de não estar mais sozinha. Por que você está fazendo isso? Ela sussurrou. Samuel se sentou novamente, olhando para suas próprias mãos calejadas. Porque eu já fui você. Não exatamente da mesma forma, mas eu sei como é se sentir preso. Sem saída, sem esperança. Ele olhou para ela. Eu servi na guerra. Vi coisas que nenhum homem deveria ver. Fiz coisas que ainda me assombram. Quando voltei, não conseguia ficar perto das pessoas. O barulho, as multidões, tudo me lembrava das batalhas. Eu me isolei aqui, pensando que era o único jeito de sobreviver. E o que mudou? Clara perguntou. Samuel deu um sorriso triste. Nada mudou. Eu só aprendi que sobreviver não é o mesmo que viver. E que às vezes, a gente encontra propósito em ajudar alguém que está onde a gente já esteve. Eles ficaram sentados ali, 2 sobreviventes, 2 espíritos quebrados, começando a se remendar na presença um do outro. Os dias seguintes caíram num ritmo tranquilo. Samuel ensinou Clara a atirar, a cuidar dos cavalos, a consertar cercas. Ela era rápida em aprender, ansiosa para ser útil, para provar que não era um fardo. E devagar, muito devagar, ela começou a sorrir de novo. Pequenos sorrisos no começo, frágeis como asas de borboleta, mas eram reais. Uma tarde, enquanto trabalhavam no celeiro, Clara disse algo que fez Samuel parar. Eu costumava pensar que o mundo era só escuridão, que pessoas boas eram só histórias, mas você me mostrou que ainda existe luz. Samuel não soube o que responder. Então, apenas assentiu, voltando ao trabalho. Mas por dentro, algo aqueceu. Algo que ele pensava ter morrido há muito tempo. Tudo estava começando a se encaixar. A paz, frágil mas real, parecia possível, até que 3 semanas depois eles ouviram cascos de cavalo, vindo rápido pela estrada de terra. Clara congelou, o sangue drenando de seu rosto. É ele, ela sussurrou, terror puro em seus olhos. Ele me encontrou. Samuel pegou o rifle. Seu rosto, sempre calmo, endureceu. Então ele vai aprender que você não está mais sozinha. A tempestade que Clara tinha fugido estava prestes a bater à porta. O homem que desceu do cavalo era exatamente como Clara havia descrito. Alto, largo de ombros, com olhos que não refletiam nada além de raiva fria. Ele usava roupas caras, mas estava coberto de poeira da estrada. Havia cavalgado longe. Clara! Ele gritou, voz ecoando pelo rancho. Eu sei que você está aí. Sai agora e isso não precisa ficar feio. Samuel estava parado na varanda, rifle apoiado no ombro. Clara estava dentro da casa, perto da janela, segurando o revólver que Samuel lhe dera. Suas mãos tremiam, mas ela não correu. Ela não vai a lugar nenhum com você, Samuel disse calmamente. O homem finalmente olhou para ele. E quem diabos é você? Alguém que vai garantir que você volte sozinho. O homem riu. Um som seco, sem humor. Você não sabe com quem está mexendo. Velho, essa mulher é minha. Paguei por ela, tenho direitos. Ninguém é propriedade de ninguém, Samuel respondeu, voz firme como aço. Ela é uma pessoa, e ela escolheu ficar aqui. Ela não tem escolha. O homem rosnou, dando um passo à frente. Samuel ergueu o rifle levemente. Não apontou ainda, mas a mensagem era clara. O homem parou, olhos estreitando. Você vai atirar em mim por uma mulher que nem é sua? Se precisar, Samuel disse sem hesitar, mas não porque ela é minha, porque ela tem o direito de viver sem medo, e você já roubou o suficiente dela. Tensão crackled no ar como eletricidade antes da tempestade. Então Clara apareceu na porta. Clara não, Samuel começou, mas ela já estava na varanda, revólver na mão, apontado diretamente para o homem. Você não tem mais poder sobre mim, ela disse, voz tremendo, mas determinada. Eu não sou sua propriedade, nunca fui.
e eu prefiro morrer livre do que voltar para aquele inferno. O homem a encarou, surpreso. Ele nunca a tinha visto assim, forte, armada, com fogo nos olhos. Você não tem coragem, ele começou. Experimente dar mais um passo, Clara interrompeu. O silêncio se estendeu. Então, do fundo da estrada, outro som surgiu. Cascos, múltiplos. Um grupo de 5 cavaleiros apareceu. Na frente, um homem com estrela de xerife presa ao peito. Esse é o rancho do Samuel Brennan? O xerife chamou. É, Samuel respondeu, baixando o rifle ligeiramente. O xerife olhou para o homem no meio do rancho, depois para Clara. Recebi um telegrama de 3 cidades atrás. Parece que esse cavalheiro aqui tem algumas acusações esperando por ele. Dívidas não pagas, fraude e sequestro. O homem empalideceu. Sequestro? Ela era minha esposa. Casamento forçado não é casamento, o xerife disse friamente. É crime, e você, senhor, vai responder por isso. 2 deputados desceram e se aproximaram. O homem tentou resistir, mas foi rapidamente dominado. Enquanto o colocavam em algemas, ele gritou para Clara, você vai se arrepender disso. Você não é nada sem mim. Clara deu um passo à frente, olhos firmes. Você está errado. Eu nunca fui nada com você. Mas agora eu vou descobrir quem eu realmente sou. O xerife olhou para Samuel. Você cuidou bem dela. O mundo precisa de mais homens como você, Brennan. Samuel apenas assentiu. Só fiz o que era certo. Quando os cavaleiros partiram, levando o homem para enfrentar justiça, um silêncio diferente caiu sobre o rancho. Não era o silêncio de medo ou tensão. Era o silêncio de paz, finalmente chegando. Clara abaixou o revólver, mãos ainda tremendo, e se virou para Samuel. Sem uma palavra, ela se aproximou e o abraçou, forte, desesperadamente grata. Samuel ficou rígido por um momento, não acostumado ao contato, mas então, devagar, ele retribuiu o abraço. Obrigada, ela sussurrou contra seu ombro. Obrigada por me dar minha vida de volta. Você sempre teve sua vida. Samuel disse gentilmente, só precisava de espaço para respirar de novo. O rancho havia mudado. Não drasticamente, mas em pequenos detalhes que faziam toda a diferença. Havia flores plantadas perto da varanda, ideia de Clara. As janelas sempre abertas deixavam entrar luz e ar fresco. E havia risos. Clara prosperou. Ela aprendeu a cavalgar, a atirar com precisão, a consertar cercas tão bem quanto Samuel. Mais importante, ela aprendeu a sorrir sem medo. A dormir sem pesadelos, a viver sem olhar constantemente por cima do ombro. Uma tarde, enquanto trabalhavam no celeiro, ela disse, sabe, eu pensei que precisava de alguém para me salvar, mas você não me salvou, Samuel. Você me deu as ferramentas para eu me salvar. E isso vale mais do que qualquer resgate. Samuel sorriu. Um verdadeiro sorriso, não aqueles meios sorrisos tristes. Você tinha tudo isso dentro de você o tempo todo. Só precisava de um lugar seguro para deixar crescer. Eles trabalharam em silêncio confortável, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que realmente entendem uma a outra. Não era uma história de amor romântico. Era algo mais profundo, uma história de 2 almas quebradas que se ajudaram a curar. De bondade num mundo que frequentemente esquecia o significado da palavra, de esperança crescendo em solo árido. E enquanto o sol se punha sobre o deserto do Texas, pintando tudo de dourado, Samuel percebeu algo. Ele também havia sido salvo. Porque às vezes, quando você estende a mão para ajudar alguém, você descobre que eles também estavam te segurando. E é assim que termina essa história, meu amigo. Não com grandes batalhas ou finais hollywoodianos, mas com algo mais valioso, esperança. A esperança de que não importa quão escura a noite, sempre há alguém disposto a acender uma luz. Antes de ir, quero agradecer você por estar aqui. Eu percebo que muitos de vocês assistem tarde da noite, e eu aprecio muito isso. Mas também quero que você cuide de si mesmo. Essas histórias vão estar aqui amanhã.
Descanse quando precisar. Se essa história tocou seu coração, deixa um like. E se você quer continuar cavalgando comigo pelas histórias do Velho Oeste,